Irmãos, amadas irmãs, nós estamos celebrando hoje esta solenidade de São Pedro e São Paulo. A igreja sempre celebra os dois juntos, embora a nossa tradição junina só fala de São Pedro, mas a igreja, desde o século III, sempre celebrou os dois juntos, Pedro e Paulo. Por quê? Porque Pedro e Paulo são as duas colunas sobre as quais a igreja está construída. São as duas colunas que sustentam a vida e a missão da igreja. O alicerce é Jesus Cristo. Pedro e Paulo, as duas colunas. Precisamos tanto da rocha firme como das colunas para que a igreja permaneça e seja sempre fiel à sua missão. O Evangelho nos fala de Pedro. Jesus está em Cesareia de Filipe, uma cidade que havia sido construída para homenagear o imperador César e cultuá-lo como se fosse um deus. E por isso é justamente nessa cidade que Jesus faz aos discípulos a pergunta: o que é que as pessoas dizem que eu sou? E a resposta dos discípulos, João Batista, Elias, Jeremias ou alguns dos profetas, essa resposta mostra que o povo percebe que Jesus é alguém importante, mas o povo ainda não conseguiu entender quem é de fato Jesus. E por isso, Jesus faz uma segunda pergunta: e vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E essa pergunta de Jesus, minhas irmãs e meus irmãos, é uma pergunta que a gente precisa se fazer todos os dias. Quem é Jesus para mim? E a resposta de Pedro é uma resposta completa: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Vamos repetir a resposta? É uma resposta completa. Primeiro, Pedro diz que Jesus é o Messias, o enviado de Deus. Portanto, em Jesus se cumpre todas as promessas que havia sido feitas. Porque todo o Antigo Testamento é uma grande promessa de que Deus vai enviar alguém, de que Deus vai enviar o Messias. Mas não basta essa primeira parte da resposta, porque na cabeça de Israel, do povo de Israel, o Messias seria um profeta, ou seria um sacerdote, ou até mesmo um revolucionário político. Jesus é muito mais do que isso. E por isso é importante a segunda parte da resposta de Pedro. Qual é mesmo a segunda parte da resposta? Primeira parte, tu és o Messias. E a segunda? O Filho de Deus. Portanto, Jesus não é só mais um. Ele é o Filho do Deus vivo. Portanto, a identidade de Jesus é essa: ele é o Filho de Deus. E se é o Filho de Deus, ele é divino também. Portanto, é em Jesus que se revela o verdadeiro rosto de Deus. A resposta então está completa. Jesus é o enviado, mas é o enviado como Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Diante dessa resposta de Pedro, Jesus diz que a fé de Pedro é uma pedra, é uma rocha sobre a qual a igreja vai ser construída. Para a gente construir qualquer coisa, construir uma casa, por exemplo, a gente precisa cavar, até chegar na rocha, para poder construir o alicerce. Porque se a gente construir só em cima da areia, sem chegar na rocha, no barro firme,
O que é que vai acontecer com a casa? Vai rachar e vai cair. Assim também, a nossa comunidade, a igreja, se não tiver convicção de quem é Jesus, vai estar sendo construída sobre a areia. Portanto, o primeiro probleminha que vier, a gente racha, a gente cai. Então a igreja, ela só se põe de pé, ela só continua a sua missão, ela só continua a sua tarefa, se ela tiver convicção, se ela tiver consciência de quem a serve. Nós, como igreja, nós, como comunidade, seguimos Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Se nós não tivermos convicção disso, nós vamos rachar, nós vamos cair. Se a comunidade, se a igreja tiver sido construída, não em cima dessa convicção, mas em cima de conveniência, por causa de fulano ou por causa de ciclano, a gente cai. É só por causa de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que a gente pode permanecer de pé. E por isso que Jesus vai chamar Simão de Pedro, porque a fé de Simão é essa rocha, essa convicção, essa certeza, e sobre essa certeza a gente pode construir a comunidade, a gente pode construir a igreja. Então, de Simão Pedro, a gente precisa aprender essa convicção de quem Jesus é, para que a gente possa seguir Jesus com mais fidelidade. E o que é que a gente pode aprender de Paulo? A segunda leitura da carta a Timóteo nos apresenta Paulo escrevendo o seu testamento. Ele está preso, está condenado a morrer. Por quê? Por causa de Jesus Cristo. Ele é perseguido e vai ser assassinado por causa de Jesus Cristo. No julgamento, ele vai dizer: não veio ninguém, eu estava sozinho. O que para qualquer um seria motivo de desespero, né? Tanta gente que Paulo evangelizou e no dia do julgamento dele não estavam nem para fazer um chá. Que fraqueza, né? Mas mesmo diante disso, Paulo diz assim: mas eu não estou sozinho, porque o Senhor está ao meu lado. E foi Ele quem garantiu que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. Então Paulo é alguém de convicção também. E a convicção de Paulo é que mesmo diante da perseguição, Deus está com ele. Deus não o abandona. E por isso ele pode continuar firme, forte e corajoso no anúncio do Evangelho, mesmo que isso custe a vida dele. Então, de Paulo, a gente aprende essa coragem, essa convicção e também a ousadia. Paulo foi o primeiro a anunciar o Evangelho aos pagãos, porque no início da igreja, o Evangelho só era anunciado aos judeus. Se tivesse continuado assim, nós não seríamos evangelizados hoje. Foi porque Paulo teve a coragem, a ousadia de ir além, de anunciar o Evangelho aos pagãos, que o Evangelho também chegou a cada um de nós. Porque senão o Evangelho estaria restrito ao judaísmo, não teria chegado a todos nós. Então, de Pedro, a gente aprende a convicção de quem Jesus é. De Paulo, a gente aprende a coragem de dar a vida por Jesus. E Paulo está precisando interceder muito por nós, porque lá na cidade que homenageia o nome dele, a
Universidade de São Paulo, essa semana foi aprovada pelos vereadores.